Olá, bem-vindos a mais um vídeo de nunofotografia.com. Desta vez para vos falar de books para atores. Há muitas pessoas que pensam que os books para atores e books para modelos são feitos da mesma maneira e a grande parte das pessoas provavelmente os fará da mesma maneira, mas como eu vos vou tentar explicar, vão ver que não é necessariamente a mesma coisa. Fiquem para ver. Portugal é um país pequeno e, como tal, para o bem e para o mal, isso nota-se em todas as áreas. Na fotografia de atores e de modelos acaba por se notar também um pouco isso, porque como os modelos ou os atores muitas vezes acabam por fazer também trabalhos de moda e de publicidade, muitas agências fazem books para atores como se fosse um book de moda. Mas se nós pensarmos um bocadinho naquilo que deveria de ser um book para ator, percebemos que existem algumas diferenças. Por exemplo, pensem num catálogo de moda. Se pensarem num catálogo de moda, numa revista de moda, automaticamente vocês vão pensar na vertical, porque a maior parte das revistas, mais de 90% delas, serão-vos apresentadas na vertical, em que vocês vão folheando e as fotografias vão aparecer na vertical. Se vocês pensarem como um diretor de casting para um programa de televisão, para um filme, para uma peça de teatro, vão ver que aquilo em que o diretor de casting está a pensar é um pouco diferente. O palco está colocado na horizontal. Se repararem nos ecrãs de televisão, o formato 16:9 é horizontal. Por isso, é muito mais favorável ao pensamento de quem está a ver fotos de atores, uma foto na horizontal do que na vertical. E aqui vem logo uma diferença muito grande para a fotografia de modelos do que para a fotografia de atores, em que num portfólio de modelo, muitas das fotografias, a grande maioria delas, provavelmente estarão na horizontal, na vertical, perdão, enquanto que num book para um ator, as fotografias, na sua maioria, deverão estar na horizontal. Isto porque quem as vai analisar está habituado a pensar dessa maneira, nos enquadramentos para os filmes, para a televisão, para o cinema, para o teatro, são feitos dessa maneira e por isso é uma forma de pensar muito mais natural. Também, como nós somos um país pequeno, não existem fotógrafos, pelo menos que eu tenha conhecimento, especializados em fotografias de atores. E por isso, quem está a fazer fotografias de atores acaba por ser as mesmas pessoas que fazem fotografias de modelos para moda. E também acabam por pensar um pouco da mesma maneira. Lá fora as coisas são um bocadinho diferentes, em que existem fotógrafos especializados em fotografia para atores, os chamados headshot photographers, em que fazem fotografias específicas para os atores levarem para castings. E essas fotografias são, como eu já disse anteriormente, na grande maioria, fotos na horizontal e do rosto da pessoa. Também do ponto de vista de conteúdo, as fotografias para atores devem ser ligeiramente mais adequadas àquilo que se vai fazer do que as fotografias de moda. Numa fotografia de moda vende-se muitas das vezes a sensualidade do modelo, porque a sensualidade é algo que vende.
É habitual nós associarmos a sensualidade, a beleza feminina e masculina a determinados produtos. Pensem num reclame, num anúncio para um perfume, por exemplo, num anúncio para uma marca de roupa. E vocês vão ver modelos bonitos, sensuais, corpos bem trabalhados. E na fotografia de atores pode não ser isso que se pretende. Nem todos os papéis requerem as modelos e as pessoas mais bonitas do mundo. E como tal, as fotografias para atores devem de, sobretudo, realçar características técnicas e características de personalidade que um diretor de casting irá à procura quando vai selecionar as pessoas para o casting. Com a fotografia de rosto ou a fotografia que nós vamos fazer do ator, nós queremos que esse ator se destaque perante as outras pessoas que vão ao casting. Queremos que, quando o diretor de casting estiver a olhar para 100 currículos com mais 5 ou 6 fotografias em cada um e veja as nossas fotografias, veja as fotografias dos nossos atores, perceba que aquela pessoa é uma pessoa multifacetada, é uma pessoa com carisma e que aquela pessoa vai se encaixar bem no papel. E isso sim é aquilo que nós temos que vender, entre aspas, da imagem do ator. Trazê-lo para a fotografia, em que vamos tentar dar uma imagem de confiança, uma imagem de acessibilidade, não de demasiada confiança que pareça que a pessoa é arrogante, mas uma imagem de alguém que pode encarnar o personagem que vai participar. Seja esse personagem a pessoa mais feliz do mundo ou seja a pessoa mais miserável do mundo. Tem que haver aqui esta multifacetagem, esta amplitude de características, de encaixe, de poder de encaixe do ator na personagem. E isso deve transparecer na fotografia. Para um ator levar a um casting, nós devemos nos centrar sobretudo no rosto dele. Devemos de tentar tirar ao máximo a expressividade do ator, mostrar várias expressões, às vezes pequenas diferenças entre as expressões, sorrisos discretos, o olhar direto para a câmara. Isso é uma diferença muito grande, muitas das vezes, entre a fotografia de modelos e a fotografia de atores. Na fotografia de moda, muitas das vezes nós não temos os modelos a olhar diretamente para a câmara, porque estão a encenar, fazem parte de um cenário que vende o produto, digamos assim. Na fotografia para atores, para um ator levar a um casting, deve de haver o contacto visual entre a nossa lente e entre o olhar do ator. Isto para transmitir a personalidade da pessoa, fazer um contacto visual entre aquela fotografia e o diretor de casting que está a vê-la. Chamar a atenção para a personalidade da pessoa, para o seu carisma, para tudo isso que vai interessar e vai fazer com que aquela pessoa se destaque no meio das outras todas do casting. Pequenas diferenças de postura corporal, pequenas rotações do rosto, às vezes dão-nos fotos bastante diferentes. E há que aproveitar sequências de fotos, sequências de expressões, que às vezes, quando a pessoa está quase a desistir, fez um sorriso forçado para a fotografia e volta ao seu ar natural, digamos assim, é a altura em que nós apanhamos a pessoa com um ar mais natural
com algo que deixa transparecer mais da sua personalidade, e isso é muito importante para a fotografia. Como eu sei, a partir de que em Portugal não existe uma grande tradição neste tipo de fotografia específica para atores, propus-me fazer um trabalho e agradeço aqui a ajuda que o grupo de teatro Nova Morada e o Sr. Senador Nuno Lareiro tiveram neste meu projeto, a qual eu intitulei Expressões, em que me propus fotografar algumas pessoas do grupo de teatro neste conceito que eu acho que é mais próprio para as fotografias de atores. No grupo de teatro, o Nuno escolheu algumas pessoas, ele próprio, porque também tem alguma experiência como modelo fotográfico, como encenador e como ator, e a sua experiência era valiosa para este projeto. Então reunimos um grupo de pessoas que foram fotografadas, tendo em conta estas pretensões de que, se eles fossem a um casting, que tipo de fotografia eles iriam levar. E foi muito engraçado, porque na reunião inicial que eu tive, e todas as pessoas, para além de terem gostado imenso da ideia, acharam que ia ser uma coisa super fácil, super natural para eles, porque estavam muito habituados a estar em palco, à encenação, a estar em frente de outras pessoas, e no dia das sessões as coisas foram um bocadinho diferentes, e eles confessaram que estavam muito nervosos e que sentiram-se muito intimidados por estarem à frente da máquina. E isto só prova aquilo que eu já disse, que é, mesmo atores experientes, mesmo pessoas com experiência em televisão, em moda, em publicidade, muitas das vezes, quando estão os primeiros minutos à frente da câmara, ficam sempre nervosos, e isso é algo que se nota nas primeiras fotografias. E fotografámos também uma pessoa que não tinha experiência como modelo, que não tinha experiência como ator, que acabou por servir como grupo de controlo para o resto das pessoas. Então é isso que eu vos trago aqui também, um pouco da minha experiência a fotografar o grupo de teatro, este grupo de atores que tentaram dar o seu melhor para as fotografias e que ficaram com fotografias magníficas, das quais eu, se fosse eles, me orgulharia de levar a um casting. E aquilo que eu procurei fazer foi o seguinte: primeiro, as primeiras 20, 30, 40, 50 fotografias, tentá-los pôr o mais à vontade possível. E nota-se que da primeira fotografia até ao primeiro terço das fotografias da sessão, eles eram uma pessoa, e depois começaram-se a soltar, e o resultado apareceu muito mais para o final da sessão. E isso é algo que se nota, mesmo quando se faz trabalhos com modelos fotográficos. Os modelos, quando nós trabalhamos mais do que uma vez com eles, conseguem-se nas sessões a seguir soltar muito mais do que na primeira sessão. E, portanto, se eu tivesse que dividir
Em termos de decorrer da sessão, aquilo que se foi passando, eu diria que o primeiro terço das fotografias foram fotografias para aquecer, entre aspas, em que a pessoa se começou a soltar, a pessoa começou a perceber o que é que tinha que fazer para parecer bem para a fotografia. Eu ia-lhes mostrando o que é que eles faziam e eles dizendo o que é que eu gostava de ver a seguir, que tipo de expressão queria, a posição dos ombros, a posição da cabeça, a própria postura corporal que transmite também algo para a fotografia. E então esse primeiro terço da sessão, digamos assim, foi a fase de aprendizagem minha, porque eu percebia o que é que tinha que fazer para soltar determinada expressão, para trazê-los para aquilo que eu queria, e deles para perceberem o que é que tinham que fazer para corresponder àquilo que eu achava que era o melhor. O segundo terço, então, foram essas fotografias mais sérias, as fotografias mais clássicas, digamos assim, de book de ator, e depois o terço final, então eu pedi-los para se soltarem mais, para fazerem expressões mais malucas. É que, sobretudo para as pessoas que tiveram mais dificuldade em relaxar, em conseguir entrar naquilo que eu achava que eles precisavam para dar boas fotografias, houve uma bengala que eu recorri, e eu acho que isto é um truque a ficar para todos vocês, as pessoas que já têm experiência de personagem, encarnem um dos personagens que já fizeram. Digam parte de um diálogo, entrem na personagem, façam as expressões da personagem que tiveram que fazer ao vivo, e isso normalmente solta muitas pessoas. Elas entram na personagem e a partir dali são outra pessoa e ganham uma versatilidade que podem não conseguir se estiverem muito nervosas de outra maneira. Em termos de luz, a luz para fotografar atores e a luz para fotografar modelos não tem que ser necessariamente diferente, mas também não tem que ser igual. Acho que aqui existe algum cuidado, sobretudo quando se fotografa homens ou quando se fotografa mulheres. Eu gosto particularmente de usar nos homens a luz mais lateral, o que dá um efeito mais tridimensional à fotografia. Coloco sempre uma luz de um lado e outra do outro, muitas das vezes quase laterais em relação aos atores, sobretudo se forem caixas de luz grandes como eu utilizei, e isto tem o efeito de dar alguma tridimensionalidade à fotografia. A pessoa não fica com um ar tão plano, digamos assim, mas tem algum inconveniente, que é causar algumas sombras, que nos homens, sobretudo se quiser dar um ar mais de durão, de mal da fita, digamos assim, ao ator, até fica bem. Numa mulher pode não ficar tão bem e poderá-se ter que guardar esse tipo de iluminação para casos mais específicos.
uma iluminação mais tradicional para uma mulher poderá funcionar melhor, no sentido em que, não causando tanta sombra no rosto, também não vai acentuar algumas imperfeições que possam haver no rosto, como por exemplo poros da pele maltratados, borbulhas, que ao pormos a luz demasiado de lado poderão ser realçados com esse tipo de iluminação. Por isso, uma luz mais frontal na mulher pode favorecer em termos de aparência da pele. Algo que eu também gostava de chamar a atenção é a maneira como se trata as fotografias para moda e como se trata as fotografias para atores. Para um ator, a fotografia não deve de ir demasiado tratada. O que é que eu quero dizer com isto? Tudo aquilo que a pessoa irá levar com ela própria ao casting, quando for selecionada, não deverá ser retirado nas fotografias. Isto é, se para uma fotografia de moda, para um artigo de uma revista, para uma publicidade é perfeitamente normal, se a pessoa tem uma cicatriz, retirarmos essa cicatriz, se a pessoa tem alguma imperfeição, essa imperfeição ser corrigida, para um ator, a não ser que seja uma borbulha que pode daqui a uma semana já não estar lá, não se deve eliminar essas imperfeições todas. Tudo aquilo que for da pessoa deverá constar na fotografia, porque é assim que a pessoa será vista quando for ao casting. E isso é fundamental para que o diretor de casting, quando vir as fotografias e vir a pessoa ao vivo, não se sinta enganado. Se a pessoa tem 50 anos e na fotografia parece que tem 20, com certeza que não será considerada com o mesmo papel do que se a pessoa tiver a mesma aparência na fotografia e ao vivo. Como tal, é importante refriar aqui um bocadinho o exagero do tratamento das fotografias, que é hoje um bocadinho moda por toda a internet, sobretudo em fotógrafos que nunca imprimem fotografias para os seus clientes e só estão habituados a ver as fotografias no computador e depois não percebem que esse tipo de tratamento, em que as pessoas ficam a parecer bonecos de cera, não funciona na prática quando se imprime as fotos. Se nós vamos fazer sobretudo close-ups do rosto para aquele modelo, é natural que se vejam poros da pele, é natural que se vejam pequenas imperfeições. E aqui, já agora gostava de salientar um papel importantíssimo de ter um bom maquiador ou uma boa maquiadora convosco a fazer este tipo de trabalhos, porque eles sim vão ser responsáveis por disfarçar muitas imperfeições que a pessoa tem. Isso é uma coisa que se faz também para o teatro, para os filmes, para a televisão, em que o facto de irmos disfarçar algumas borbulhas, algumas imperfeições da pele com a maquiagem, não estamos a alterar o aspecto da pessoa. E por isso, em vez de tratarem exageradamente as fotografias, invistam numa boa maquiadora, que é super importante, e aqui a Vanessa Ramos teve um papel fundamental nestas sessões fotográficas e neste trabalho com os atores, em que foi uma mais-valia poder tê-la connosco e podermos trabalhar em conjunto para este projeto. Foi mais um vídeo de nunofotografia.com. Espero que tenham ficado um pouco esclarecidos sobre estas diferenças entre fotografar modelos ou fotografar atores, embora ambos possam fazer quer parte de televisão e publicidade, mas quando se vai a um casting para uma coisa ou para outra, deve-se levar fotografias específicas para aquilo que se vai fazer. Espero que tenham gostado, espero que subscrevam o canal se gostarem do vídeo e até à próxima. Muito obrigado.